Olá, pessoal. Comentar aqui uma decisão do Enlarged Boards of Appeal, lá na Europa, G124. Ele vai tratar de uma questão que é objeto de centenas de julgados pelo mundo afora, que é como você entender um determinado termo que aparece nas reivindicações. Se um termo na reivindicação está genérico e no relatório descritivo ele traz uma especificação desse termo, né? Como você interpreta isso? Você deve interpretar de forma genérica ou você deve se restringir àquela especificação do relatório? Essa questão, meu amigo, é objeto de várias decisões contraditórias entre si. Para resolver essa contradição, na época, essa decisão do Enlarged Board of Appeal, G124, ele esclareceu o padrão de interpretação das reivindicações. Então, aqui eu vou estar me baseando em um artigo que foi publicado no Lexologia, da Amanda Murphy, da Sarah Rodrigues e da Vitória Berker. Tá? Então, o G124 determina que o relatório descritivo e os desenhos eles devem ser sempre consultados na interpretação das reivindicações. Não apenas nos pontos onde há dúvidas, onde há falta de clareza. É sempre. Para você entender um termo, você deve consultar relatório e desenhos. Essa decisão do G124, ela aproxima a abordagem da Apple com do Tribunal Unificado de Patentes, que já tem lá suas decisões e que estão indo nessa direção. E também em outras jurisdições do IP5, né, que é Estados Unidos, China, Europa, Coreia e Japão. Esse artigo vai falar um pouco sobre cada uma dessas jurisdições. A diferença entre essas jurisdições basicamente está na questão da preclusão. Preclusão quer dizer o seguinte: vamos supor que durante o processo administrativo o titular abandonou determinados entendimentos, tá? Então, a patente final, ela não tem esse escopo, porque o requerente já disse no processo que ele não quer isso. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. A reivindicação traz meios de fixação, mas lá no processamento, o titular já falou que entre esses meios não inclui prego, tá? Então, ao interpretar essa reivindicação como meio de fixação, prego já está fora, porque já precluiu. Isso vai aparecer mais em algumas legislações, tá? Não em todas. E G124 garante a aplicabilidade, converge para maior harmonização. Essa decisão veio de junho de 2025 e onde foi examinada exatamente essa questão. Bom, então tratando agora das jurisdições, né? O Tribunal Unificado de Patentes. O Tribunal Unificado de Patentes, ele vai nessa mesma direção do G124. Então, eles estão se alinhando aí. Algumas decisões do Tribunal Unificado de Patentes adotaram uma abordagem mais heterodoxa. Por exemplo, em SES e Magotag versus Hanshow Technology, o tribunal considerou o histórico do arquivo administrativo para interpretar as reivindicações, não somente o relatório e desenhos, entendeu? Então isso já fica um pouco fora do G124, que ele não falou de histórico, só falou relatórios e desenhos. No recurso desta decisão, essa abordagem foi rejeitada. Ele diz assim, aí já a decisão do Tribunal Unificado de Patentes, né? A reivindicação de patente não é apenas o ponto de partida, mas a base decisiva para determinar
o escopo de proteção de uma patente europeia. A interpretação de uma reivindicação de patente não depende apenas do significado estrito e literal da redação usada. Em vez disso, a descrição, o relatório descritivo e os desenhos devem sempre ser usados como auxiliares explicativos para a interpretação da reivindicação da patente, e não apenas para resolver quaisquer ambiguidades na reivindicação. No entanto, isso não significa que a reivindicação da patente sirva apenas como uma orientação e que seu objeto também se estenda ao que, após o exame da descrição dos desenhos, parece ser o objeto para o qual o titular da patente busca proteção. A reivindicação de patente deve ser interpretada do ponto de vista de uma pessoa qualificada na arte. Tá? Você vê que ele não falou de histórico, né? Então, veja, você usa relatório e desenhos para interpretar um termo, mas é só isso, tá? A matéria que você está protegendo na patente está nas reivindicações, não está no relatório. Percebeu essa? É para ir para o relatório, mas não tanto, né? Basicamente isso. Estados Unidos. Bom, ainda existem algumas diferenças com relação à jurisprudência americana. A americana, ela vai estar baseada em duas decisões. Uma da Suprema Corte, que é a Markman versus Westview, de 1996, e outra do Federal Circuit, que é o Phillips versus AWH Corporation, de 2005. Ali, principalmente em Phillips, o Federal Circuit enfatizou que as evidências intrínsecas, ou seja, o que ele chama as alegações, o histórico da acusação no SPTO, tudo isso deve receber o maior peso. As reivindicações devem ser interpretadas à luz de seu significado comum e costumeiro, conforme entendido por um técnico no assunto, no momento da invenção. O relatório descritivo é considerado a seguir no ponto de vista da pessoa do técnico no assunto, onde os termos da reivindicação não são considerados apenas no contexto da reivindicação específica, mas também no contexto de toda a patente. Então, ele trata da preclusão do histórico de acusação, que pode limitar o escopo de uma reivindicação, se o titular fizer alterações ou isenções de responsabilidade durante o processo. Tá? Então, aqui, essa questão da preclusão já ficou um pouquinho diferente ali da EPO. Né? Japão. Embora a construção das reivindicações é isso, é você interpretar o escopo de cada termo da reivindicação. Embora possa parecer estar harmonizado com a EPO, tem uma diferença significativa, que é a da amplitude da reivindicação permitida. Na EPO, as reivindicações geralmente podem ser mais amplas do que os exemplos, desde que representem uma extrapolação razoável. Então, a reivindicação pode ter meios de fixação. E os exemplos do relatório podem falar só em prego, em parafuso. Eu não estou preso a prego e parafuso. Se houver uma expectativa razoável de ampliar esses meios de fixação, ok, pode ser. Tá? Então, isso já não é bem assim no caso do Japão. No Japão tem uma decisão da Suprema Corte, que é uma chamada decisão Lipase, que ele analisou esse termo, Lipase, nas reivindicações. Que o relatório descritivo, ele usava um termo mais restrito, que era o Ha-Lipase. O Tribunal Superior de Tóquio interpretou esse Lipase da reivindicação como significando Ha-Lipase do relatório descritivo. Ele não deu a generalidade para o termo. Na apelação, no entanto, a Suprema Corte considerou que apenas certas situações permitem a construção da linguagem da reivindicação referindo-se ao relatório, especificamente se o termo for ambíguo ou se tiver um erro de linguagem. Tá? Aplicando-se ao caso do Lipase, a Suprema Corte concluiu que tais condições especiais não se aplicavam e, portanto, Lipase tinha que ser interpretada de forma ampla.
Então veja que aqui já está um pouco diferente da Apple, né? Porque aqui ele diz, eu só vou recorrer ao relatório em caso de ambiguidade. O G124 está dizendo que não, é para recorrer sempre. Tá? Então temos aí diferença aí com o Japão. A China, ela segue uma lei patentária quase que idêntica da Convenção Europeia de Patentes. Quase que idêntica. A interpretação das reivindicações em casos de violação de patentes foi estipulada nas interpretações judiciais emitidas pela Suprema Corte da China em 2009. O artigo 2º dessas interpretações judiciais estipula que os tribunais devem determinar o escopo das reivindicações com base nas reivindicações, em conjunto com o entendimento que um técnico no assunto teria ao ler a relatório descritivo e desenhos. O artigo 3 afirma que os tribunais podem interpretar uma reivindicação com base no relatório e desenhos, reivindicações relacionadas e arquivos do processo de patente, o processamento do pedido. O artigo 6º introduz a questão da preclusão, em que os tribunais não devem considerar, durante uma disputa de violação de patente, o objeto que foi abandonado. Ou seja, o que foi abandonado, morreu, ele não vai poder pedir aquilo. Então vale a preclusão. Em 2016, o Supremo Tribunal Popular emitiu interpretações judiciais novas, né, fornecendo mais orientações. 31 artigos referem-se à construção da reivindicação. O artigo 4º diz respeito a erros nas alegações e discrepâncias. Nesses casos, o tribunal deve usar uma interpretação sensata baseada no entendimento do técnico no assunto. Em 2020, o CNIPA, o Escritório de Patentes chinês, harmonizou os procedimentos administrativos com essas decisões judiciais. Então, o artigo 3º dessas normativa chinesa, né, estabelece que, ao interpretar os termos das reivindicações em casos administrativos envolvendo confirmação da patente, o Tribunal Popular pode se referir a declarações relevantes do titular da patente que foram adotadas em julgamentos efetivos de casos civis de violação de patente, o que é considerado como base para a aplicação da doutrina reversa da prática de preclusão na China. Então está incorporando essa prática de preclusão ali na esfera administrativa. Tá? A Coreia, ele fala que um tribunal superior considerou que, além do significado comum de um termo, as reivindicações geralmente devem ser interpretadas à luz do relatório descritivo e dos desenhos. Então, está alinhado com G124. Tá? Então, as recomendações aqui do artigo, para evitar, já que as legislações variam sobre esse tema, né, as recomendações são: defina sempre os termos técnicos na reivindicação da forma mais clara possível. Se tiver vários significados, escreva a reivindicação para cada um desses significados. Tá? Use uma terminologia consistente. Tá? Tome cuidado principalmente com a questão das traduções, porque um termo que pode parecer consistente num determinado idioma, no outro pode ser ambíguo. Evite imprecisões. Os termos qualitativos devem estar ligados a critérios mensuráveis. E cuidado com o que você fala durante o processo, porque algumas legislações, particularmente Estados Unidos e China, levam em conta o que é dito no processamento. Então, tem preclusão lá. Então, cuidado com isso. Então, a conclusão do artigo é que o G124 representa um passo significativo em direção à coerência interpretativa da Apple. Espera-se que as decisões do Board of Appeal não tenha mais divergências nesse ponto, coisa que tinha antes, né? Assim, mas o cenário global permanece fraturado
Embora haja convergência em princípio, ainda existem divergências críticas, particularmente com essa história da preclusão. Tá? Então é isso. Muito obrigado, então.